Qual a diferença dos 4 primeiros anos da faculdade para os 2 últimos? Nesse vídeo a gente vai contar a nossa experiência para vocês. Oi, galera! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana. Eu sou a Maria E nós somos as Doutoras 16. Hoje estamos aqui com mais um vídeo pra vocês. Já deixa seu like nesse vídeo, gente, é muito importante. Deixa seu like, se inscreva no nosso canal, clica no sininho para ativar as notificações e vem com a gente. Eu vou começar explicando um pouquinho o ciclo básico, depois a Ana explica o internato, que ela já passou, né, está passando. Mas, enfim, o que é o ciclo básico? O ciclo básico são os 4 primeiros anos da Faculdade de Medicina. A Faculdade de Medicina são 6, então os 4 primeiros são mais, assim, a teoria. A gente aprende anatomia, a gente aprende fisiologia, como o corpo funciona, a gente aprende embriologia, né, que é como o feto ele vai se formando. Então, assim, é a teoria mesmo, onde você pega o livro, você tem que sentar e você tem que estudar. Os famosos livros de medicina, os famosos livros de medicina, exatamente. Porém, na nossa faculdade existem métodos, né? Eu acho que é importante ressaltar isso. O nosso método, a gente já falou aqui pra vocês, que é o PBL. É um método que a gente é inserido desde da primeira semana da faculdade em UBSFs, que é a prática, né? Então, a gente, no começo, nos 2 primeiros anos, tem o PIC, que é o Programa de Integração Comunitária. A gente aprende muita coisa lá, fazer, como se fala, né? Ações. Na prática, assim, né? A intenção do PBL é colocar o aluno desde o ciclo pra ter o básico, contato com o paciente. Tendo contato com o paciente, não só teoria, né? Aí, no 3º e 4º ano, aprimora um pouco essa prática e a gente começa a ir para hospitais. A gente começa a fazer a anamnese dos pacientes, que nada mais é do que você falar com ele e colher a história, colher qual é a queixa do paciente que vai, né, pro hospital, né? Isso. E é muito importante, né, Ana? Agora a Ana que tá no internato, assim, a anamnese é essencial. É tudo. E aí, então, a gente vai... o 3º e 4º ano basicamente é isso, né? Na verdade, assim, sempre desde os primeiros anos a gente tá inserido na prática. Porque quando a gente vai pensar num método tradicional de faculdade, geralmente a gente tem os 4 primeiros anos do ciclo básico só teoria e os 2 últimos, que é o internato, que a gente vai pra prática. Mas lá na nossa faculdade é meio misturado isso. Bom, mas aí os 2 próximos anos são os 2 últimos anos, né? Que é o 5º e o 6º. É os famosos anos do internato. Nesse período, a gente só passa em estágio. A gente basicamente não vai mais à faculdade. A gente diminui muito, assim, o nosso estudo teórico mesmo na faculdade é bem diminuído. A gente vê prática mesmo. A gente estuda, assim, por fora, né? Quem conhece bastante cursinhos, Medicurso, Medicel, enfim, vários cursos. Para preparação para residência, mas então assim, os últimos 2 anos a gente diminui a quantidade de provas que a gente tem pela faculdade, quantidade de provas diminui, a nossa carga horária às vezes até dá uma aumentada, né, dependendo, a gente faz plantão aqui, plantão lá, então faz prática, por exemplo, desse período eu tô passando em ginecologia e obstetrícia no hospital, então basicamente a gente tá sempre de plantão, assim, para quando chega um parto, coisas assim, sobre aviso, né, pra gente poder ir. Mas sabe, Ana, que eu acho que uma coisa que é importante, assim, que o principal, o que conta realmente no internato não é nota, mas sim a presença, né? Nessa questão do internato, uma das coisas que conta muito não é tanto nota, é mais questão de presença, a gente tem que estar presente. Então, o internato é um dos lugares, assim, onde a gente vai aprender a prática, é onde a gente vai estar em contato com os profissionais, a gente vai estar em contato com nossos colegas de profissão, né, com médicos. A gente entende nesse período também a relação entre médico e toda a equipe, né? Entre médico e enfermeira, entre médico, enfim, todas as pessoas que... É uma questão multidisciplinar, né? Não é somente o médico. É uma questão, a gente consegue entender toda... A complexidade, consegue entender também, estando no serviço mesmo, qual é o papel do médico, o papel do enfermeiro, o papel, enfim. Exatamente. Então a gente consegue entender essa parte bem, sabe? E uma das coisas agora que a gente tá falando sobre internato e tal, eu tive uma experiência, tem até o vlog aqui desse dia. Eu tive a primeira experiência que eu fui acompanhar a minha irmã num estágio de emergência. E assim, o estudante, nos 4 primeiros anos,
ele estuda, beleza, ele faz anamnese, só que ele não tem muita noção da vivência, eu acho, que é o que o internato traz, sabe? 24 horas você tá aí todos os dias. Exatamente. E, nossa, quando eu fui, a minha primeira experiência foi meio que um choque pra mim, sabe? Porque no começo, né, Maria, a gente vê o paciente como... não que a gente não veja como amiga, a gente vê assim o paciente de uma forma distorcida. A gente não vê a pessoa como um paciente, a gente vê uma pessoa como se fosse... enfim, a gente não coloca o rótulo de paciente nessa pessoa. Então, às vezes, a gente toma muita dor do paciente e não cumpre a nossa missão de médico. Exatamente. Então, assim, uma das coisas que a gente aprende muito no internato é envolver todo esse lado emocional e envolver todo o contato com o paciente, entender como você pode ter uma boa relação com ele e vê-lo como um paciente, entender o que ele precisa, vê-lo como paciente entender o que ele precisa, entender o que ele quer, entender a maneira como nós médicos podemos ajudar, entendeu? Então, assim, essa é uma visão que quem tá passando, quem já passou no internato em bastante estágio vai me entender. Muda demais a nossa forma de agir, a nossa conduta, até o nosso pensamento, sabe? Quando a gente consegue se enxergar dessa maneira, né, Maria? Exatamente. É ter, assim, uma autoridade. Não é algo... Mas, assim, uma autoridade pra tomar uma decisão. Isso. Sendo boa, dolorida ou não, entendeu? Eu acho que às vezes você tá lá e você tem que fazer algo que vai ser no início um pouco dolorido pro paciente. Se você não entender mas que no que fim é vai ser o necessário, bom, que é o necessário. que é o necessário, a gente acaba tomando dores Trava. e não faz o que o médico tem que fazer. Exatamente. E aí que é o problema, assim, você traz um problema do seu exercício médico mesmo. Mas, obviamente que é pra isso que tem o internato, pra tomar Pra esse gente choque aprender, e aprender justamente a conduta e realmente o que é ser médico, né? Essa questão também toda multidisciplinar, tudo que envolve. Uma das experiências, assim, que eu quero contar pra vocês sobre... A gente tava passando em estágio passado em psiquiatria. E se você não vê o paciente com profissionalismo, e se você não vê o paciente como um paciente mesmo, é muito fácil você não conseguir diagnosticá-lo e tratá-lo de uma maneira efetiva. Esse olhar, assim, de trazer o paciente... É difícil explicar isso, né? É só prática mesmo. Mas, assim, de entender o paciente como um paciente, você facilmente erra diagnóstico e erra tratamento se você não criar esse olhar profissional perante o paciente. Então, isso é uma das coisas que a gente aprende muito no internato. E pra quem também fica nessa dúvida que eu falei sobre residência, né, Maria? 6 anos para nos formarmos médicas, depois para nos especializarmos em alguma área dentro da medicina. Aí é outra história. Existe residência. Outro tanto. Mas é isso, a gente espera que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueçam de comentar aqui quais outros assuntos vocês gostariam, né, nessa experiência de estudante de medicina, que a gente poderia compartilhar e trazer pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado e tchau! Tchau!